Olá, boa noite. Eu sou Ellen Haga, eu sou a fundadora da Higher Up Business English e essa é a nossa live da Higher Up na Copa. O evento Higher Up na Copa, ele está sendo organizado pela gente, pela Higher Up, para divulgar o futebol feminino, para incentivar e também como uma forma de motivar os nossos Higher Ups, os nossos alunos, para que eles participem das aulas, para que eles façam o quiz da semana. Inclusive a gente está postando o quiz da semana aqui toda segunda-feira, então para quem quiser ver as perguntas, se testar o conhecimento de futebol feminino, dá uma olhadinha no quiz, tem o post do quiz. A gente também está pedindo para que eles participem do Conversation Club, que está acontecendo todos os sábados até o fim da Copa. Então, se você não é Higher Up, mas gostaria de praticar inglês, fique à vontade, é só se inscrever no nosso site, www.higherup.com.br, tem o hífen entre Higher e Up, e lá você pode se inscrever para participar nos próximos sábados, é gratuito das 9 às 10 horas. Essas são algumas das atividades que os nossos Higher Ups estão fazendo para ganhar uma figurinha até eles completarem o álbum virtual. Quando eles completam o álbum virtual, eles vão concorrer a prêmios na nossa última live, que vai ser no dia 19 de agosto. Né? E durante a nossa live a gente vai sortear alguns prêmios como o gift card do iFood, gift card da Udemy, participação no curso Pimp My LinkedIn, que vai acontecer em setembro, e exemplares desse livro aqui, Práticas de Inglês para Negócios e Carreira. Inglês para Negócios e Carreira. A gente também vai estar sorteando alguns exemplares. É isso. Então, vamos para o motivo da nossa live de hoje, que são 5 mitos de aprendizagem de inglês, que também servem para outros idiomas. Vamos lá. O primeiro mito que eu resolvi trabalhar hoje é uma coisa que eu sempre ouço, que só a criança aprende a falar um idioma com facilidade, só a criança vai conseguir falar um idioma com fluência. Idiomas são só para crianças, né? Vocês já devem ter ouvido falar isso, essa comparação entre criança falando inglês com adulto falando inglês, principalmente porque criança é bonitinho falando inglês, né? Então, tem duas questões aí muito importantes. Uma é o que a gente chama de período crítico, que vários estudos mostram que sim, existe uma facilidade maior para crianças e até mais ou menos uns 14 anos, né? Durante esse período eles são uma esponjinha. Então, todo conhecimento, todo contato, se você coloca uma criança numa escola que eles tenham acesso a inglês o tempo todo, vamos pôr um colégio bilíngue, ou se eles estão morando num país onde eles têm que ouvir o idioma o tempo todo, é quase como se fosse uma osmose, eles aprendem muito facilmente. Ok, isso é verdade, né? Porque eles estão dentro desse período crítico. Depois mais ou menos desses 14 anos, fica um pouco mais difícil, né? Sim, isso é real. Tem estudos apontando isso. Mas isso não quer dizer que você aprendendo enquanto adulto não é possível. Sim, é possível. E aí é que vem o segundo ponto que eu gostaria de abordar, que é o seguinte: mesmo para crianças, ainda assim leva um tempo para elas falarem fluentemente. Pensa só, se você pega uma criança aprendendo a falar o primeiro idioma, né? Vamos pegar uma criança aprendendo a falar português. Quanto tempo quanto tempo vai levar para essa criança se comunicar da mesma forma que um adulto se comunicaria? Com a mesma construção de frase que um adulto faria? Vai levar pelo menos uns 8 ou 9 anos com uma exposição constante ao idioma, certo? Todos os dias os pais, professores, todo mundo corrigindo para que essa criança fale direito, e às vezes até o resto da vida, porque, né, a gente sabe que tem adulto que não fala direito, certo? Então, essa criança, ela vai levar o mesmo tempo que um adulto levaria para dominar um idioma. Então, o que acontece é que muitas vezes a gente vem com essa expectativa, né, quando a gente quer aprender enquanto adulto, que, mas eu quero falar inglês ou qualquer outro idioma da mesma forma que eu falo português.
Ok, isso vai levar um tempo. Por quê? Para a criança também leva um tempo, não é tão imediato assim, não é? É uma coisa, ó, pronto, elas estão fluentes no idioma, não é bem assim, tá? O que acontece é que quando a gente resolve aprender o idioma depois de adulto, a gente tem alguns atalhos muito interessantes, a gente tem algumas vantagens em relação a uma criança ou um adolescente aprendendo o idioma. Vamos colocar assim, provavelmente vocês já ouviram histórias de pessoas que, eu fiz inglês quando era adolescente, mas não aprendi nada, porque eu tava lá obrigado. Então, você enquanto adulto, você não tem aquela imposição dos pais. Pode ter do seu chefe, talvez, né, do mercado de trabalho, mas é uma questão sua, que não, eu quero aprender porque isso vai fazer diferença para minha vida, para minha carreira. Então, essa motivação intrínseca, ela é diferente da motivação que vem de fora, que é do pai, por exemplo, que tá pagando e te obrigando a fazer. Então, isso, na verdade, é uma questão muito interessante, porque você tem mais motivos para fazer inglês do que necessariamente um adolescente que está aprendendo inglês. Então, vejam só, aí você está na vantagem de aprender enquanto adulto. Aí entra o nosso segundo mito de aprendizagem, que eu já ouvi muitas pessoas falando, mas não precisa aprender gramática. Isso é uma propaganda muito comum. Para aprender inglês não precisa aprender gramática, porque gramática é chato, gramática é irrelevante. Vejam só, a gramática é como se fosse um mapa do idioma, certo? Então, as regrinhas, elas estão lá e elas te mostram como usar o idioma. Quando você está estudando gramática, é como se você tivesse um mapa da mina. Você tem um atalho para atingir aquela fluência, para que você consiga se comunicar. Eu não sei vocês, mas assim, eu sou meio... eu brigo com o GPS, né? Eu falo, eu não quero entrar aqui, não vou seguir por esse caminho. Ok, tudo bem. O mapa tá ali. Aí é você quem decide se vai seguir ou se não vai seguir. Se, essa regra aqui pra mim, não quero. Tudo bem, mas o mapa tá ali. Então vejam só que quando a gente aprende gramática, quando a gente tá estudando gramática, é como se, nossa, agora eu sei pra onde ir, eu sei o que eu tenho que fazer. Então, assim, por mais desafiador que seja em muitos e muitos aspectos, e eu sei que é um facilitador, na verdade, não é uma coisa para te impedir. Então, quando você tiver, por exemplo, eu preciso, vamos pegar um vilão, né, que ninguém gosta, Present Perfect. Tem alguns higher-ups aqui que são meus alunos, então eles vão comentar que eles não gostam de Present Perfect, né? Eu tenho certeza disso. Então, vamos pegar um Present Perfect. Eu tô estudando Present Perfect. Eu não gosto de estudar o Present Perfect. Ok, mas pensa quanto tempo levaria para que você começasse a perceber as pessoas usando. Nossa, muito tempo mesmo. Porque quando eu morei fora a primeira vez, eu nem sabia que existia esse negócio de Present Perfect. Então, eu conseguia me comunicar sim, claro, né, cometi alguns erros e tal, mas eu fui aprender isso enquanto professora, ok? E aí, eu te digo, para você perceber que existe algo na língua, leva muito tempo e leva um tipo de percepção que às vezes a gente não tem. Então, quando você tá estudando aquilo, você fala, poxa, tá ali, olha, eu não sabia que aquilo existia. E aí você começa a perceber algo que a gente chama de noticing, que é notar que algo existe, mas só a partir do momento que você estudou aquilo, que alguém te apresentou aquilo. E, gente, sinceramente, olha, há 30, 40 anos atrás, não tinha internet, a internet estava caminhando, não era uma coisa tão comum, era muito difícil estudar inglês, você precisava de livro, comprar livro era caro, você precisava ter acesso a cursinho de inglês que era uma fortuna. Hoje, de verdade, se você tiver disciplina, é isso, sabe? Tem vídeo no YouTube, tem app, tem materiais
na internet, assim, é só colocar lá e você tem acesso a esse conteúdo, tá super acessível como nunca esteve. Então, de verdade, hoje tá muito mais fácil, né? Então, vamos para o nosso terceiro mito, que é uma coisa que eu vi algumas propagandas sobre isso e às vezes quando eu faço entrevista com pessoas que querem vir estudar com a gente, querem se tornar high up, as pessoas elas falam, não, eu tô com pressa, eu preciso de inglês rápido. Então eu já vi muitas propagandas, aprenda inglês em 30 dias, né? E aí eu vou falar do outro lado. Será que ficar fluente demora muitos anos? Será que demora décadas? Bom, vamos abordar isso, ok? Seguinte, não é uma coisa imediata, porque aprender um idioma exige esforço, tá? Lembra que eu falei que enquanto adulto a gente não pega tão automaticamente quanto uma criança? Infelizmente é isso, então a gente perdeu, em uma das coisas a gente perdeu em relação a ele, certo? Então assim, se exige esforço, não é uma coisa tão rápida, ok? Tem coisas que a gente pode fazer para acelerar o processo? Sim, e deve, ok? Quanto mais exposição você tiver ao idioma, melhor. E nesse sentido, é importante a gente falar de uma coisa que é o conceito de comprehensible input. O Stephen Krashen, que é um linguista muito famoso, que é um estudioso das formas como as pessoas aprendem idiomas, ele sempre fala desse conceito, que quer dizer você ter acesso a conteúdo que esteja um pouquinho só acima do seu nível. Então, se você, assim, que acontece muito, né? Você é um iniciante, você nunca estudou inglês, e aí de repente você fala assim, eu comecei a assistir filme sem legenda. Assim, na minha opinião, você vai se sentir mais desestimulado do que estimulado. Por quê? Você não vai estar entendendo absolutamente nada do que está acontecendo ali, mesmo seguindo as cenas, ok? Então é importante que você tenha acesso a conteúdo que esteja só um pouquinho acima do seu nível, para que você consiga compreender o máximo possível, ok? Então, isso faz parte do processo de aprendizado, faz parte de como você acelera o seu processo. Então, busquem conteúdos que estejam só um pouquinho acima do que você possui no momento, tá? Agora, voltando à questão se leva 30 dias? Não, mas também não leva décadas. O que acontece? Se a gente pegar o CEFR ou CFR, que é o Quadro Comum Europeu, que a maioria das pessoas usa como referência para falar sobre o nível de proficiência no idioma, vamos colocar assim que do 0 ao nível básico, eles estimam em torno de 70 horas, ok? 70 horas de exposição e de você tentar usar o idioma. Então não é só uma questão passiva, né? Não, eu tô ouvindo inglês 24 horas por dia. Então tá, se ouvir inglês dormindo funcionasse, nossa, eu já tinha perdido o emprego. Não é bem assim. Então, é uma exposição que tá fazendo sentido, porque você tá ouvindo, tá captando aquilo e você tá tentando reproduzir, você tá tentando utilizar o idioma de alguma forma, ok? Então, isso é muito importante, não é só tô ouvindo, ok? Então, vamos lá, essas 70 horas. Aí do A1 até o A2 são 150 horas, ok? Do básico até um pré-intermediário, né? Aí do A2 até o B1, que aí é pré-intermediário mesmo, são 300 horas. Então, desculpa, do elementary, né? A2 até o B1, que é o pré-intermediário. Então, são 300 horas. Gente, é muita coisa, estão vendo? Então, assim, vamos colocar aqui do 0 até o B2, que é um Upper Intermediate, né? Antes do avançado, tá? A maioria das pessoas não precisa chegar num nível de C1 ou C2, que a gente fala que é o avançado ou proficiente. Elas conseguem o nível de fluência necessário lá no B2. Só que do 0 até o B2 são 720 horas. Então vamos fazer as contas, né?
1 hora por semana são 14 anos. Oh, meu Deus, é muita coisa. Então, é necessário que vocês acelerem esse processo. Claro, dependendo do seu objetivo, né? Se o objetivo, não, eu vou, faço minha aula, tá bom, né? Que essa é a minha relação com o japonês. Eu não preciso de japonês pra nada na vida, só me deixa feliz. Ok, esse é o meu objetivo enquanto aluna. Mas se você tem um objetivo, eu preciso usar inglês pro meu trabalho, então eu preciso chegar no nível B2 o quanto antes, então vai demandar esforço para vocês diminuírem aquelas horas, tá? Isso são mais ou menos uma estimativa, isso é uma estimativa de horas, ok? Não é escrita em pedra, ok? Então são 720 horas, completei 720 horas, tô fluente, mágica. Não, depende da qualidade daquilo que você tá fazendo, depende da qualidade do seu esforço, ok? Ok. E aí, dentro dessas 720 horas, é muito comum as pessoas falarem pra mim, ok, então se eu preciso de todas essas horas, eu preciso morar fora pra falar fluente, pra ficar fluente. Será mesmo? Não é bem assim, tá? Vamos colocar aqui 2 casos. Quando a pessoa ela não fala inglês e ela vai pra um país que ela precisa falar o tempo todo, é muito mais frustrante. Assim, é muito mais desafiador do que se ela tivesse uma base, ok? Então, esse é o primeiro ponto. Ela não vai aprender? Vai, mas vai ser pela dor, não vai ser pelo amor, ok? E pode ser que não aprenda. Por quê? Justamente, lembra aquilo que eu falei do comprehensible input, do input que é compreensível pra gente? Então, talvez essa pessoa, ela, ainda mais se for pouco tempo, talvez ela não aprenda nada, ela simplesmente se feche e bloqueie e fala, não é pra mim e pronto, ok? Então, esse é um caso de uma pessoa de nível 0 ou muito básico. O segundo caso é de uma pessoa que ela já tem um inglês bacana e ela vai fora. Se ela estiver estudando inglês, por exemplo, é legal porque ela tá tendo um contato com o idioma, além de ela só estar no país, então ela tá tendo um contato mais estruturado com o idioma. Só que, muito provavelmente, as situações nos quais ela vai ter realmente contato com o idioma nesse período vão ser ir no supermercado, ir numa loja, num restaurante. São situações bem do dia a dia que, se ela, dependendo do nível dela, ela já sabe fazer isso sem sair do Brasil. Ela não precisa estar em outro país para conseguir ir no McDonald's pedir, ok? Então, e aí? Vai fazer muita diferença nesse caso? Depende de caso a caso. Mas talvez a pessoa já seja fluente e aí ela vai precisar morar fora para ficar fluente? Talvez não. Aí, tem uma outra questão que é muito bacana, que é o tempo de resposta. Então, vamos colocar assim. Se eu pergunto what's your name, a primeira vez que você ouviu isso, você vai ficar... name. Ok, acho que é nome, né? Parece nome. E aí, ok. A segunda vez, what's your name? Tá, parece uma pergunta familiar. Na 10ª vez, você já vai estar falando seu nome, né? Helen. Vai se tornar automático. O tempo de resposta diminuiu, porque você tá usando aquilo com muita frequência. E dá pra você ter esse tipo de ambiente no qual o seu tempo de resposta seja mais curto, sem sair do Brasil. Dá. Sim. Se você tiver que usar o idioma com muita frequência. Entende? Se você trouxer o idioma para o seu dia a dia com frequência. Então, mesmo que... nossa, Ellen, mas para falar, para mim, demora, leva um tempo. Ok. Grava a si mesmo falando. Coloca o seu celular, gente, tecnologia. Coloca o celular na sua frente, grava um vídeo. Não quero ver um vídeo. Grava no WhatsApp. Todo mundo tem um grupo de WhatsApp, né? Você consigo mesmo. Grava mensagens para você no WhatsApp. Vai fazer lista de supermercado, escreve em inglês. Então, traz aquilo pro seu dia a dia. Nossa, eu tenho um grupo de amigos que eu posso falar inglês. Maravilha. Eu tenho 1 milhão de apps que eu posso usar. Ótimo. Diminua o seu tempo de resposta. Então, não necessariamente... Então, só pra falar, é mito? Porque você não precisa. Mas
morar fora pode ser bacana? Pode, ok? Então, eu quis trazer esse mito para falar que não necessariamente sim, não necessariamente não. Porque eu conheci pessoalmente diversas pessoas que moram há anos em outros países e não falam o idioma do lugar. Ok? Tem exemplos. Eu moro em Ribeirão Preto, tem uma comunidade de japoneses aqui do lado. Eles só falam japoneses, eles não. Desculpa, eles só falam japonês, eles não falam português. Então, eles moram num país que a língua mãe é português, a língua oficial é português, eles não falam português. Eu conheci gente na Inglaterra que só fala turco, não fala inglês. E assim é em diversos lugares do mundo. Então, uma coisa não é necessariamente a outra. Tudo depende do seu esforço, tudo depende de como você vai se colocar em situações que você precisa do idioma. Inclusive, um aluno, aconteceu uma situação bem engraçada que ele foi para Nova York esperando falar com estadunidenses. E aí ele voltou, ele falou, nossa, eu tô muito frustrado. E eu falei, por quê? Porque só tinha gringo e até falei inglês, mas assim, eu tava esperando aquele inglês de filme, não vi inglês de filme. O que leva a gente pro nosso quinto mito. Eu falei que ia ser uma live curtinha, eu vou manter no tempo, tá? Não vou perder muito tempo aqui. Só serei fluente quando falar como um nativo. Esse é o meu assunto principal. Aí quando a pessoa pensa, né? Então tá, o que é ser fluente pra você? É falar igual a pessoa do filme. Isso não vai acontecer, porque a pessoa do filme, ela tem script. Se você pegar esses mesmos atores dando entrevista, eles vão ficar because, like, normal. Todo mundo fala assim. Eu tô falando assim, às vezes eu paro, penso, o que eu queria dizer? E é normal, isso faz parte da comunicação, tá? Não precisa ser igual ao do filme, mas eu quero falar igual um estadunidense. Por quê? De onde vem isso? Sem entrar no mérito do status, nossa, mas é aquilo que é inglês bonito, né? Eu já ouvi várias pessoas virem pra mim e falarem, não, eu quero falar inglês britânico, porque inglês britânico é lindo, o sotaque é lindo. Sem entrar nessa questão do status da coisa, vamos ser um pouco mais prático. Pra que você precisa de inglês hoje na sua vida? Eu preciso me comunicar com os meus colegas da Argentina, porque eu não falo espanhol, eu preciso falar com o meu chefe de Gana, eu preciso me comunicar com um fornecedor na Alemanha, eu preciso viajar para a Noruega e conseguir falar, eu preciso, enfim. Todos esses exemplos que eu dei, eles são o que a gente chama de uso de inglês como língua franca, que é inglês sendo utilizado por pessoas que não têm o mesmo idioma em comum. Então, você vai falar com o seu chefe em Gana e você não fala a língua dele, nem ele fala português. Vocês vão utilizar inglês. Nesse caso, você falar como estadunidense não necessariamente garante que seu chefe em Gana vai te entender. Por quê? Porque às vezes você quer usar uma expressão idiomática que só vai fazer sentido para um estadunidense. Eu vou dar um exemplo. Eu estava participando de uma reunião e aí um dos participantes virou pra mim e falou, throw a curveball. E aí eu assim, jogar uma bola curva. Essa é uma metáfora de beisebol. Mas o que será que ele quer dizer com isso? E eu perdi um tempão ali pensando, nossa, o que será que ele quer dizer com isso? Eu sou proficiente no idioma, mas eu não entendi. Por quê? Eu não jogo beisebol, não entendo nada de beisebol. Então, assim, quando ele usou aquela metáfora, ao invés dele fazer com que nós nos comunicássemos melhor, ele causou um impedimento na comunicação, porque eu tive que parar e perguntar, o que você quer dizer com isso? Vergonha nenhuma, gente. Não entendi, a gente pergunta, ok? Então, vejam só, quando a gente busca falar como uma pessoa de um determinado país, a gente, às vezes, não tá buscando que outras pessoas necessariamente nos entendam. Eu sei que parece uma coisa óbvia. Mas se eu falar como estadunidense, é óbvio que as pessoas de outros países vão me entender. Não necessariamente, tá? Se você pega um estadunidense para conversar com um escocês, eles falam um inglês tão diferente um do outro que eles vão sofrer para se comunicar.
E aí entra o conceito de inteligibilidade, que é a capacidade da gente ser compreendido pela outra pessoa. Existe um estudo muito famoso de 92 mostrando que os nativos do idioma, eles não são nem as pessoas mais fáceis de serem compreendidas, nem as pessoas que compreendem melhor. Ok? Lembra? Escocês e o estadunidense conversando? Não necessariamente se entendem. Isso tem a ver com essa questão da inteligibilidade. Então, quando a gente está buscando falar como um britânico, um estadunidense, um canadense, etc., achando que, então é esse o meu objetivo, você não necessariamente vai ser entendido. Eu vou dar um exemplo mais prático. Então, por exemplo, uma coisa que estadunidense adora é usar umas abreviações. Então, por exemplo, quando eles falam I'm gonna, é uma coisa super estadunidense de fazer. Ok, não tô dizendo que tá errado, tá, gente? Eu quero dizer que às vezes as pessoas não entendem isso, tá? Outras coisas que é muito comum do inglês estadunidense é que eles comem sons. E aí a pessoa fala, mas o quê? Nossa, eles falam muito rápido. Sim, porque eles estão comendo um monte de sons, eles estão ligando palavras. E quando a gente está fazendo isso, porque a gente quer copiar eles, a gente pensa, nossa, eu tô arrasando. Puxa, não, nem todo mundo tá me entendendo. E aí, qual que é seu gol? Então, esse foi o nosso 5º mito de aprendizagem que atrapalha a gente, tá? Quando a gente tem esses mitos, a gente fica pensando que inglês é uma coisa que a gente nunca vai alcançar. Não. Se vocês quisessem ser ginastas agora, medalhistas olímpicos, astronautas, né? Primeiro bailarinos sei lá, da Rússia, enfim. Eu diria, poxa, agora talvez seja um pouco... Depois dos 20, talvez seja um pouco tarde. Mas para falar inglês de forma alguma. Seja você uma pessoa de 20, uma pessoa de 60, 70, você ainda vai poder aprender, vai conseguir chegar a um nível de fluência bem bacana e vai conseguir se comunicar com as outras pessoas. Então, não deixe esses mitos engessarem o seu aprendizado e fazerem com que você pense que você nunca vai chegar lá. Vai sim, com certeza. Ok, estamos chegando ao fim da nossa live. Nossa, nem acredito que eu fiz tudo isso em 28 minutos. Que maravilha! Então, para os nossos higher-ups que chegaram até aqui comigo, a senha que vocês precisam me mandar por WhatsApp é GoEqual. Eu vou até escrever aqui para vocês. E ganha um doce quem souber me falar por que é essa senha, ok? Então, a senha é, repetindo, GoEqual. Podem me mandar no WhatsApp. Quem estiver assistindo depois no YouTube também. E aí vocês vão ganhar a figurinha da nossa primeira live. E se você gostou desse conteúdo, compartilha. Pode assistir depois de novo aqui no Instagram ou no YouTube. Não percam a nossa próxima live, que vai ser no dia 10 de agosto. E essa live vai ser bem especial porque ela vai falar sobre pronúncia. A gente vai falar sobre os erros, vamos colocar assim, de pronúncia mais comuns quando brasileiros estão falando inglês. O que geralmente causa problemas de inteligibilidade que eu acabei de explicar, ok? Então eu vejo vocês lá. E caso vocês queiram participar do nosso Conversation Club, é só ir no nosso site se registrar. Obrigada, pessoal, por ter vindo comigo até aqui e uma boa noite para vocês. Tchau, tchau!